Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Benção, né, irmãos? Nós podemos sentir aqui, né? A presença de Deus. Mover do Espírito Santo. Glória a Jesus. Nem percebi. Oh, glória a Jesus, né? Nem percebi, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos, enquanto eu oro, irmãos, abra em Mateus capítulo 13, em nome de Jesus. Mateus capítulo 13. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinito amor, poder, graça e misericórdia. Estamos aqui, Jesus, reunidos nesta noite, para prestar ao Senhor este culto, Senhor Jesus. Nós oramos, louvamos, e agora, Senhor Jesus, nós vamos nos alimentar, Senhor Jesus, do verbo, da palavra, do pão vivo que desceu do céu. Senhor Jesus, que nossos ouvidos possam estar abertos aqui, Senhor Jesus. Coração aberto, uma terra preparada, Jesus, para receber a semente. Que nós possamos ouvir e compreender, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui como um canal, como um instrumento, Senhor Jesus, para ser usado pelo Senhor, Pai. Toma posse da minha vida, me usa, me conduz aqui, Senhor Jesus, para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mateus 13, versículo 44. Os acharam? Vamos ler. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então, meus irmãos, Jesus traz essa parábola para nós meditarmos sobre riquezas, sobre tesouros, pérolas de grande valor. E ele traz essa referência comparando com o seu reino, que o reino dele se compara com um tesouro escondido, com uma pérola de grande valor. Então não é qualquer coisa o reino dos céus. Não é qualquer coisa o evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Não é qualquer coisa. Esse homem, ele achou esse tesouro. No versículo 44, novamente, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele. Então, ele vende tudo, porque ele enxergou o valor naquele tesouro. Então, irmãos, o reino dos céus, o evangelho, Jesus Cristo, é esse grande tesouro, que quando nós o encontramos, nós devemos ver o valor, devemos enxergar a dimensão que é Jesus Cristo, que é o reino de Deus, que é o evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Se nós enxergarmos esse valor, nós temos
que vender tudo quanto nós temos e comprar. Que é figura de, irmãos, que é figura de deixarmos a nossa velha vida, pecados, jeitos, manias. Porque Jesus Cristo é esse grande tesouro. Então, ao nós, irmãos, enxergarmos isso, nós temos que fazer o que Ele diz, fazer o que a palavra diz. Se nós enxergamos valor nisso, se nós queremos isso, o Evangelho, Jesus Cristo, se nós queremos Jesus Cristo, nós temos que deixar tudo o que nos impede de ter esse tesouro em nossas vidas. Porque a palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e a Mamon, como a palavra fala. Eu não posso ter um coração dividido. Eu não posso ter uma perna lá e outra perna lá, outro lá, não sei. Como é que fala? Laica. Eu não posso ter uma perna laica. Laica, laica. Eu não posso ter uma perna, não posso ter um coração dividido. Existem fronteiras, né, irmãos? Que às vezes pode ser fronteiras de estados, que às vezes você pode estar ao mesmo tempo em um estado e ao mesmo tempo no outro estado. Ao mesmo tempo em um país e ao mesmo tempo em outro país. Mas Jesus, Ele não permite isso. Ele não permite que nós dividimos o mesmo espaço. Ele não permite que divida o mesmo espaço. Jesus, Ele quer você, meu irmão, totalmente para Ele. Totalmente. O pastor William pregou no culto de terça-feira sobre estarmos ligados em Jesus. Eu não posso, irmãos, eu não posso estar ligado em outra coisa. Eu não posso buscar energia em outras coisas. Eu não posso buscar saciar em outras coisas. Eu tenho que buscar Jesus. Eu tenho que buscar estar ligado em Jesus. Buscar a saciedade. Porque a nossa alma, irmãos, a nossa alma tem sede. A nossa alma deseja coisas, a nossa alma nunca vai estar saciada, irmãos. A nossa alma, irmãos, os irmãos podem até meditar aí, não é assim, ó, você compra uma coisa, naquele momento você está desejando, aí você vai lá e comprou, daqui a pouco não significou mais nada, daqui a pouco você vai olhar outra coisa e vai desejar essa outra coisa. Então nossa alma, irmãos, sempre vai estar sempre vai estar desejando alguma coisa. Mas aí, irmãos, a gente encontra um tesouro. A gente encontra uma pérola de grande valor. A gente encontra, irmãos. E aí, irmãos, para não perder isso, a gente tem que vender tudo que nós temos e comprarmos este campo. Olha o 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então, irmão, se a gente encontra essa pérola, a gente tem que vender para possuir, para tomar posse. Tomar posse, irmãos. Se a gente não deixar, irmãos, se a gente não deixar a velha vida, se ainda a gente divide o espaço com Jesus, com o mundo e Jesus, irmãos, não vai dar certo. Porque Jesus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura homens e mulheres sinceras, que querem se entregar, corpo, alma e espírito para Ele. Então é se entregar totalmente para Ele, irmãos. É dar todo o acesso da sua vida para Ele.
todo o acesso. Sua mente, seu corpo, seus membros, sua boca, sua língua, seus ouvidos. Então é tudo para Ele. É tudo para Ele. Nós não podemos, irmãos, buscar, nós não podemos, irmãos, buscar, vamos aqui, vamos lá em João, irmãos. Meu Deus. Glória a Jesus. João, capítulo 5. Não, perdão, irmãos. João, capítulo 4. Vamos avançar um pouco aqui para nós. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água? Então, irmãos, essa mulher, nesse momento, não sabia quem estava diante dela. Ela não sabia. Porque Jesus mesmo disse: se você me conhecia, se você saber quem eu sou, você pediria água viva. Olha o versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida? Então, irmãos, se nós buscarmos água, se nós buscarmos em outras fontes, se nós buscarmos a saciedade, buscar se saciar em outro lugar que não seja Jesus, como eu falei, a gente compra uma coisa, a gente conquista alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, mas depois, quando a gente conquista, possui aquilo que nós desejamos, não é suficiente. A gente vai querer mais e mais e mais. Assim, irmãos, eu falo coisas materiais, mas assim é o pecado. Assim é o pecado em nossas vidas. A gente peca, a gente não fica saciado, a gente deseja cada vez mais. Olha o versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Podemos parar por aqui, para a gente entender. Então, irmãos,
Jesus ele é um grande tesouro. Jesus é uma grande pérola que nós devemos guardar em nossas vidas. Que nós devemos, irmão, buscar nele, nesse tesouro. Porque a palavra, irmãos, fala para nós não ajuntarmos tesouro na terra, mas sim no céu. Olha lá, vamos lá em Mateus 6. Mateus 6, versículo 19. Então o homem, irmãos, ele não está satisfeito. O homem, ele nunca vai se satisfazer. Mas se, irmãos, nós tivermos o tesouro, a riqueza do céu, a gente vai ali encontrar a satisfação. A gente ali vai encontrar o contentamento, a alegria. Olha o versículo 19, Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai-os o tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Vamos ler junto, 21. Porque onde estiver, mais uma vez, todos juntos, onde estiver, eu achei fraco, irmãos. Vamos novamente bem forte agora para eu estar satisfeito. Amém, irmãos? Vamos lá. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde estiver o seu tesouro, irmão, é ali que vai estar o seu coração. Se o seu tesouro, irmão, for este mundo, for o dinheiro, a riqueza, se o seu tesouro for esposa ou seu esposo, se o seu tesouro for o carro, se o seu tesouro for essa vida, irmãos, o seu coração não está em Jesus. A sua vida não está em Jesus. Então, irmãos, onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E qual é o seu tesouro, irmãos? Tem que ser Jesus, irmãos. O seu tesouro precisa ser Jesus. O seu tesouro, irmãos, você tem que cuidar do seu tesouro, tem que zelar, que é Jesus, irmãos. Não é assim, irmãos? Os irmãos já encontraram algum tesouro na vida? Eu não falo tesouro, moedas de ouro, de prata, não. Mas alguma coisa preciosa que os irmãos foram lá com todo o zelo, todo o cuidado e guardaram com carinho. Teve alguma coisa parecida, irmãos? Porque é assim, irmãos, quando você acha alguma coisa que é preciosa, irmãos, que tem um alto valor, possa ser sentimental ou financeiramente, você guarda com 7 chaves, para que ninguém possa tomar, irmãos. E não é diferente com Jesus. Não é diferente. Nós recebemos uma coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos um grande tesouro em nossas vidas. E nós devemos, com todo cuidado, com todo zelo, carinho, assim como temos com as coisas dessa vida, nós devemos ter com Jesus. Nós devemos ter com Jesus, para que esse tesouro não saia das nossas mãos. Então, irmãos, Jesus, é isso que Ele quer para as nossas vidas. Vamos lá em Lucas, irmãos. Lucas 18.
18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Irmãos, como é que está aí? Falei. Deixa eu ver se está aqui, peraí. Reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Aí está depois, né? Amém. Então, irmãos, Jesus falou o que para esse jovem? Para este homem? Você precisa vender. Você precisa vender tudo quanto tem. Aí você vai ter um tesouro nos céus. Hoje, irmãos, a gente precisou vender alguma coisa? A gente precisou? Para ter o tesouro, para ter Jesus? Não. Mas o que Jesus queria deste homem? O que Jesus queria? Porque Jesus viu, irmão. Jesus olhou lá no fundo do coração dele. Jesus, ele sabia qual era a intenção do coração daquele jovem. Jesus sabia onde estava o coração dele. Jesus sabia. Olha o versículo 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm? Olha, podemos continuar. E os que ouviram isso disseram: Logo quem pode salvar-se? E ele disse: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo, e no século vindouro, a vida eterna. Então, irmãos, esse jovem, ele se entristeceu, ele ficou chateado com Jesus, irmãos. Ele ouviu a palavra de Jesus e ficou chateado. Ele não suportou. Ele não conseguiu deixar aquilo que prendia ele. Então veja, irmãos, quando a palavra vem de encontro, irmãos, ela tem sim que nos impactar, ela tem sim que nos fazer meditar, muitas vezes nos entristecer. A palavra fala isso. Então, irmãos, mas nós não temos que ser como esse jovem. A gente não tem que se entristecer e não seguir Jesus. A gente tem que se entristecer e saber que aquilo que Jesus disse é o melhor. E seguir Ele. E seguir Jesus. E deixar. Aquilo que Jesus pediu para nós deixarmos, nós temos que deixar. Nós não podemos se entristecer e voltar para trás. Nós não podemos chegar até Jesus e falar com Jesus para falar conosco, e depois que Ele falar conosco, nós se entristecer e olhar: não quero Jesus, não consigo. Então, irmãos, nós temos que conseguir, nós temos que lutar, e aquilo que Jesus disse para nós deixarmos, nós temos que deixar, porque nosso coração, irmãos, tem que estar em Jesus. Tem que estar em Jesus. Olha aqui, irmãos. É logo em seguida aqui, irmãos. É contínuo. Olha, Jesus vai caminhando aqui. Ele vai para... Deixa eu ver aqui, irmãos.
versículo 19. Então, irmãos, logo em seguida aqui, irmãos, no versículo 19, é na sequência, irmãos. Jesus está indo para Jerusalém, capítulo 19. Olha só. Aí ele passa em Jericó. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado? Era este um dos principais dos publicanos, e ele era rico, irmãos. Ele era rico assim como aquele jovem. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem. Por que eles estavam murmurando, irmãos? Porque ele era um publicano. Os publicanos eram judeus cobradores de impostos. Eles estavam a serviço de Roma. Então eles faziam esse trabalho. A Roma era o opressor dos judeus. E os judeus, aqueles judeus, trabalhavam para os romanos. Então, irmãos, tem até uma outra parábola do fariseu e do publicano, né? Lá ele fala, né? Lá ele humilha, na verdade, o publicano, né? E ele se exalta. Porque o publicano ele via como um pecador. Ele via como um traidor, porque era um judeu que trabalhava para Roma. Então, irmãos, veja, olha o versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, irmãos, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Por que ele era filho de Abraão, irmãos? Porque ele teve fé. Veja, irmãos, aqui não fala, né, irmãos? Aqui não fala que Jesus falou para ele vender. Mas esse homem entendeu. Quando Jesus esteve na sua casa, creio que pregou para ele, para sua família, esse homem entendeu a preciosidade. Ele era rico, irmãos. Ele era rico. Ele era rico igual aquele jovem. Só que esse homem, ele vendeu. Ele falou: eu dou aos pobres. Eu restituo aquele quem eu defraudei. Então veja, irmãos, esse homem, o coração deste homem, antes de Jesus, o coração dele estava na riqueza. Mas Jesus chegou, o coração dele pertenceu a Jesus, porque ele teve fé, ele creu na palavra, e ele vendeu tudo quanto tinha. Os irmãos entendem? Aí eu vejo, irmãos, aí se os irmãos voltarem no versículo 18, olha só, o versículo 27. E ele disse: as coisas que são impossíveis ao homem, são possíveis? Antes, irmão, eu lia esse capítulo, esses versículos aqui do jovem rico, e eu falava que era possível o homem rico ser salvo, né? Mas Jesus falou o quão difícil é. Então existem sim pessoas ricas que podem ser salvas. Mas aí, irmãos, eu entendi um outro significado, tive um outro entendimento nesse versículo.
que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então o homem, vocês lembram? A gente leu aqui, versículo 7, no 19. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Então as pessoas, irmãos, elas vão murmurar, elas vão falar de pessoas, elas vão falar, essas pessoas é isso, é aquilo, faz isso, essa pessoa não presta, essa pessoa é horrível. Irmãos, aquilo que é impossível, aquela pessoa que está murmurando essa pessoa, para ela é impossível, não tem, para essa pessoa não tem, Jesus, para essa pessoa, Deus não consegue fazer a obra. Mas Jesus está querendo dizer, irmãos, que aquilo que é impossível para essa pessoa, é possível para Deus. É um caso perdido, não tem remendo, essa pessoa não se conserta. Mas eu entendi, irmãos, que aquilo que é impossível, pode ser impossível para você, irmão, pode ser impossível para mim, mas Deus consegue fazer a obra, irmãos. Deus consegue fazer a obra que você não pode fazer, irmão, a obra que você não tem como, você não tem força, você não tem poder, Deus faz a obra, Deus pode fazer a obra. Então, irmãos, continue orando, continue buscando, continue orando por essa pessoa, continue, irmão, porque é possível sim para Deus, é possível. Jesus, ele salvou um ladrão, lá na cruz. Jesus salvou Barrabás, porque Jesus foi no lugar de Barrabás. Veja, irmãos. Então, irmãos, eu entendi, eu falava assim, né? Eu li aqui e eu falava, é possível sim o rico ser salvo, mas eu entendi que Jesus quer falar outra coisa aqui. Porque Jesus já falou aqui que é difícil, o quão difícil é um homem rico, um homem que tem o seu coração na riqueza ser salvo. Então, irmãos, é possível sim Jesus salvar o homem, é possível sim Jesus transformar a vida do homem, transformar aquela vida que ele está num estado de lamaçal. É possível, irmãos. Então, irmãos, a gente tem esse tesouro, a gente tem essa pérola preciosa, e que nós possamos, irmãos, fazer com que esse tesouro, outras pessoas venham olhar com esses mesmos olhos que a gente vê hoje, que nós possamos mostrar para as pessoas essa riqueza que nós temos, essa pérola, irmãos, porque essa pessoa sim, irmãos, é possível que Jesus venha trazer ela, venha lavar ela, venha purificar, transformar. É possível, irmãos. Jesus quer salvar, Jesus quer com que ninguém venha se perder. Amém, irmãos? Eu acho que dá para terminar. Dá para terminar aqui ou não? Tem mais um versículo. Acho que nós podemos, eu citei aqui, irmãos. Eu citei aqui, mas nós podemos terminar nele aqui. Aqui no 18 mesmo. Aqui no 18 mesmo, versículo 11. Vamos terminar aqui. 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Perdão, irmãos, 18, Lucas 18, versículo 10. Falei Mateus? Entendeu, Mateus? Amém. Vamos lá, acharam aí? Vamos terminar aqui. Versículo 10 novamente.
2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, irmãos, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, irmãos, veja, irmãos, a diferença daquele jovem rico, e o Zaqueu. Os dois eram ricos, os dois possuíam riqueza, os dois foram chamados por Jesus, mas irmãos, ele reconheceu Jesus, reconheceu o tesouro que é Jesus, e ele falou: ó, Jesus, eu posso dar tudo que eu tenho, eu posso dar aos pobres, eu posso restituir aquele que eu roubei, defraudei. Então veja, irmãos, tem pessoas que elas vão se justificar nas suas riquezas, tem pessoas que vão se exaltar a si mesmo, por possuir coisas, por se achar melhor que o outro. Então, irmãos, nós devemos ser como esse publicano, nós devemos nos humilhar a Deus, reconhecer que nós somos pecadores e reconhecer que nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. E esse é o problema, irmãos. Aquele que possui riqueza, muitas das vezes está embaraçado, irmãos. Vive uma vida reclusa porque possui dinheiro. Tem medo, possui carro blindado, possui. Então ele vive uma vida reclusa, uma vida diferente da nossa. Então é difícil para esse homem que possui riqueza buscar a Deus. Então, irmãos, a nossa vida deve ser de humilhação a Deus. O que nós devemos buscar é a Jesus e não riqueza. Porque onde estiver nosso coração, ali vai estar onde estiver nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Tem outros versículos que falam sobre riqueza. Então a nossa vida, nosso tempo tem que ser para Jesus, irmãos. A gente, irmãos, Jesus não nos proíbe buscar ser ricos, mas Ele nos aconselha a não ser ricos. Os irmãos entendem isso? Ele não nos proíbe buscarmos ser melhores de vida, ter uma condição de vida melhor, mas Ele nos aconselha a tomarmos cuidado, porque lá em Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6 vai falar o que o dinheiro faz com o ser humano, né, irmãos? Amém? Vamos orar a Deus e agradecer a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, ora aqui em nome de Jesus, por favor. Amém, irmãos?